Hello, ciliudas! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Flávia e eu sou profissional na área da extensão de cílios. E, gente, o vídeo de hoje tá super especial, porque eu gravei o passo a passo completo da aplicação do volume brasileiro. Eu sei que muitas meninas têm dúvidas de como que é feito o passo a passo completo, como que faz isso, como que faz aquilo, então eu resolvi gravar a aplicação real no meu dia a dia mesmo, pedi pra uma cliente minha, não peguei modelo, pra mostrar mesmo ali a realidade nua e crua pra vocês de como que eu faço os procedimentos aqui no meu estúdio. E é claro, se vocês quiserem saber mais alguma outra técnica, pode comentar aqui embaixo nos comentários pra mim, ou se vocês quiserem alguma coisa mais detalhada, tipo, Flá, fala um pouquinho mais sobre a higienização, mostra melhor como você faz o isolamento, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo separado pra vocês. Então já pega papel e caneta, porque o vídeo de hoje tá um pouquinho mais longo, mas ele tá recheado de dicas do começo ao fim. E é claro, depois irei mostrar pra vocês o resultado final do olho maravilhoso que ficou. Antes de começar o passo a passo, eu só vou mostrar rapidinho pra vocês que eu gosto de utilizar a plaquinha de mão, não gosto daquelas que ficam em cima da maca, gosto de usar a plaquinha de mão porque eu sinto que fica mais perto. Vou mostrar também a pinça que eu gosto de utilizar, essa daqui da Diva Essia, ela é super, super precisa. Essa ponta de cisne, ela é indicada para volume russo, mas eu sinto que ela entrega até maior precisão, mesmo com os fios tecnológicos, eu prefiro. Então, o volume brasileiro, vocês devem conhecer muito bem, é o fiozinho com o formato de Y. Ele entrega um volume super legal, porque ele faz um Y. E eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de tirar ele da paleta. Como vocês viram, né? Eu gosto de tirar só assim, pela perninha mesmo, eu sinto que é mais rápido, mas corre o risco deles se desmancharem, então se eles começarem a se desmanchar, tirando assim pela perninha, você vai encaixar a pinça aqui nele, ó, separa só um e puxa pra frente, um pouquinho pra cima da bifurcação, e ele vai sair tranquilo, mas se ele estiver firme, eu particularmente prefiro só pegar assim e ele sai super rápido. Então vamos lá começar o nosso procedimento. Primeiro passo, com certeza, higienização. Gente, é muito, muito importante, é um dos passos fundamentais para a gente conseguir ter uma boa retenção na nossa extensão de cílios. Minha dica é, não tenha medo de lavar o olho da sua cliente. Muitas vezes a gente tem medo de encostar na pessoa, mas a gente não pode ter esse medo, a gente precisa lavar muito bem, tanto o cílio, quanto a pálpebra de cima, quanto a pálpebra de baixo. Eu gosto de usar shampoos próprios para a área dos olhos. No mercado hoje em dia a gente tem diversas marcas de shampoos de extensão de cílios, para justamente ter uma limpeza mais profunda e sem arder o olho da nossa cliente. Depois de higienizar muito bem, eu gosto de tirar todo o excesso de espuma com papel higiênico. E esse shampoozinho que eu uso, ele não necessita de enxágue, mas como eu fico com uma pulguinha atrás da orelha de deixar o sabão ali no olho da pessoa, eu gosto de ir passando pelo menos um pouquinho de água para tirar o excesso de espuma, e depois eu já venho secando com papel higiênico e com o ventiladorzinho. É muito importante a gente secar bem o cílio da nossa cliente. Agora vamos para o isolamento. Eu deixei até em câmera lenta aí para vocês conseguirem ver melhor. Muito importante não encostar o gel pad na linha d'água. Deixa ele próximo à raiz do cílio, mas nunca encostando na linha d'água da pessoa. Uma dica que eu gosto de dar é, eu faço alguns picotezinhos aí, ó, dá para perceber no vídeo, no gel pad, porque ele consegue se adaptar melhor ao formato do rosto da pessoa. Cada pessoa tem um rosto muito único. Então, eu fazendo esses cortezinhos, ele consegue se adaptar melhor. Depois de isolar, eu gosto de ir erguendo um pouquinho o cílio da pessoa, para ver se tem algum embaixo. Geralmente fica algum cílinho ou outro preso embaixo, aí eu já vejo se tem algum cílio que está faltando prender também. Aí, se tem algum fiozinho faltando prender embaixo, eu venho já com a fitinha, tomando também muito cuidado para não colocar dentro do olho da pessoa. Sempre pergunte, converse com a sua cliente. Pergunta se tá tudo bem, se tem alguma coisa incomodando. Fala que se tiver coisa incomodando, que é para ela falar, que a extensão de cílios não é para incomodar de forma nenhuma.
Outra dica, não se desesperem, gente. Dá pra ver aí no vídeo que eu coloco a fitinha bem devagar. Às vezes ela dá uma grudadinha no dedo, na unha. E aí, às vezes, se a gente faz um movimento um pouco mais brusco, já, sei lá, assusta a cliente. Então, não precisa ter pressa. Agora, depois de fazer um isolamento bem bonito, eu gosto de vir com um primer. O primer que eu uso é o primer da Cherry, porque ele não é aquele primer que tem aquela base de álcool, que vai super ressecar o fio da pessoa, então eu gosto bastante de usar ele. Depois de passar ele, eu já venho secando. Como eu falei, é muito, muito importante a gente deixar sempre o cílio da cliente muito bem seco. Depois de feito o mapeamento, eu vou fazer um vídeo mais específico sobre ele depois. Eu deixei até mais em câmera lenta para vocês conseguirem ver como que eu faço isso, é uma dica muito importante. Eu gosto de cortar uma fitinha ao meio e colocar em algumas partes do olho da pessoa que geralmente são um pouquinho mais gordinhas ou mais caídas. Cara, facilita demais para conseguir enxergar a raiz do fio da pessoa. E finalmente, depois de toda essa preparação, vamos começar a aplicar os nossos fios e eu tenho muita dica legal para dar aqui para vocês. Vou começar a falar então da pinça que eu gosto de usar para o isolamento. Eu não cheguei a testar aquelas pinças mais longas, que tem pouca curva. Essa daí é a pinça que eu uso desde o começo dos meus atendimentos e para mim ela é maravilhosa. Vocês podem perceber que a curva dela é mais acentuada, então ela consegue encaixar perfeito no olho da pessoa, observem aí. Além disso, procurem uma pinça de isolamento com a ponta bem fininha, porque fica mais fácil dela se misturar ali no meio dos fios e conseguir isolar melhor os fios. Outra coisa muito importante que facilita demais o meu isolamento no dia a dia. Utilizem as duas mãos, utilizem as duas pinças. Eu já cheguei a ver vídeo de algumas pessoas usando só uma mão, que é a mão esquerda, para fazer o isolamento, só com uma pinça. Eu fico, gente, como que a pessoa consegue fazer isso? Observem aí no vídeo que eu mostro para vocês. Olha só, eu gosto de segurar com a pinça de aplicação, eu seguro de um lado, aí eu vou mexendo com a pinça de isolamento do outro, e aí eu vou usando as duas, uma separando de cada lado, abrindo os fios para conseguir enxergar melhor, conseguir trazer o fio mais para o lado e conseguir fazer um isolamento muito melhor e muito mais rápido. Muitas meninas demoram na aplicação 2 horas e meia, 3 horas, justamente pelo fato de demorar para conseguir isolar o fio. E dessa maneira eu sinto que vai muito mais rápido. Além de usar as duas pinças para arrastarem os fios, cada um para um lado, eu gosto de erguer o cílio para cima também, com a pinça de aplicação. Algumas vezes eu coloco ele pro lado, mas algumas vezes eu vou levantando ele. Aí, ó, dá pra ver no vídeo, ó, eu vou levantando, aí com a outra já pego, já separo. E tem vezes que eu nem, igual nessa parte aí, eu nem preciso isolar ele 100%. Ele já tá separado ali, não preciso mudar a minha mão. Porque aí no canto do olho ele realmente é um pouquinho mais difícil de isolar, de ter o ângulo certo. Então, às vezes eu gosto de até fazer isso. O importante é ele não colar um fio no outro. Olha só como eu levanto, ó. Aí eu tenho que deixar a mão um pouco mais na diagonal. Não precisa abrir tanto a pinça também. Agora, ó, eu dei uma abertura maior para conseguir encaixar melhor o fio, mas vocês também não precisam fazer aquela abertura gigante na pinça. Algumas vezes eu deixo a pinça até um pouco mais fechadinha para o cílio não mexer muito de lugar, olha só. Ela não tá com a abertura dela 100%, aí quando eu aproximo o fio, para eu ter uma visibilidade melhor, eu abro mais a abertura da pinça. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô tentando passar aqui para vocês. Outra coisa super legal que eu amo quando acontece e salva muito tempo. Olha só, eu separei um fio, só que por fim ele já isolou uns 2, 3 pra mim. E aí eu não preciso sair do olho e tentar isolar de novo, porque olha só, o fiozinho ele já tá isolado. Eu consegui colar 2 fios fazendo um movimento
de isolamento. Então, às vezes isso acontece durante o procedimento e facilita demais a vida da gente. Outra coisa que eu amo fazer, que eu recomendo e que eu faço desde o meu começo: façam os 2 olhos de uma vez. Aí no vídeo tá aparecendo que eu tô fazendo só esse olho, mas é porque eu editei, porque eu enquadrei a câmera de uma forma que só pegasse esse olho, então às vezes que eu ia colar o fio no outro olho, não ia pegar na câmera, e aí o vídeo ia ficar 2 vezes mais longo e vocês não iam conseguir nem ver o que eu tava fazendo no outro olho. Então eu deixei ele cortadinho, bonitinho, só mostrando as partes que eu tava colando os fios nesse olho. Mas eu sempre fiz os 2 olhos de uma vez só. E por que é melhor fazer os 2 olhos de uma vez só do que só um? Uma que, se a sua cliente tiver alguma emergência, atender o telefone e precisar sair correndo da sua maca, ela vai sair pelo menos com os 2 olhos um pouquinho preenchidos do que sair com um olho cheio de pelo e o outro todo pelado. Mas isso é uma coisa difícil de acontecer. O real motivo de que eu gosto de preencher os 2 olhos ao mesmo tempo é: os nossos olhos são diferentes um do outro. Nenhum lado do nosso corpo é igual ao outro, e isso também inclui os cílios. Tem algumas clientes que a gente consegue perceber que um olho tem menos cílios do que o outro. Tem vez que isso é mais perceptível, tem vez que isso é menos perceptível. Agora vamos supor, você preencheu 100% do olho direito da cliente e esse olho direito tem mais cílios do que o olho esquerdo. Aí, quando você vai preencher 100% o olho esquerdo da pessoa, mesmo preenchendo os dois 100%, eles ficam diferentes um do outro. Aí você fala, ué, mas o que eu fiz de errado sendo que eu preenchi 100% dos dois? Então, eu não gosto de correr esse risco. Eu gosto de ir fazendo os 2 ao mesmo tempo, preencho um aqui e um ali, vou observando com o espelhinho embaixo dos olhos para ver se o volume está ficando igual. Porque aí, se acontecer um episódio desse, eu vou saber que o olho direito, ao invés de eu preencher 100%, eu vou preencher 80% e o olho esquerdo eu preencho 100% para os dois ter a mesma densidade de volume. E isso ninguém me ensinou, não vi em curso, eu tirei da minha cabeça e faz muito sentido. Além disso, fazendo os 2 olhos ao mesmo tempo, você consegue ter uma gestão melhor do seu tempo, porque, vamos supor, você tem a meta de fazer esses cílios em 2 horas. Aí, em um olho, você demora 1h30 para preencher ele todinho, e aí você só vai ter mais meia hora para conseguir preencher o outro olho. Então, é muito melhor fazer os 2 ao mesmo tempo. Além da sensação de cansaço. Imagina você fazer um olho todinho, tá lá perfeito, bonito, aí quando você olha pro lado, tem outro olho inteirinho para ser preenchido. Misericórdia. Bom, aí eu já tô finalizando o canto externo do olho, ó, levantando a pinça. Olha só como eu deixo a pinça de isolamento fechadinha para não atrapalhar o isolamento e só abro ela quando eu aproximo o fio, né, para colar. Confere, eu gosto de, às vezes, dar uma conferida para ver se ele tá bem colado. Os cantos geralmente são os mais difíceis de isolar. Isso daí que aconteceu é uma coisa muito legal, olha só. Eu isolei o fio, ele tá isolado, mas ele não é o único fio isolado dentro da minha pinça. Isso é muito comum de acontecer. E tá tudo bem, não tem problema você ter mais de um fio isolado na sua pinça. O importante é eles não grudarem entre si. Outra coisa também é que geralmente os 2 últimos fiozinhos do olho, a gente tende a não colocar um fio em cima dele. Eles são mais fraquinhos, ou geralmente são mais tortinhos, então a gente procura não colocar nos mais ou menos 2 últimos fios. E agora terminei o canto, vamos começar agora a ir para o meio e depois para o canto interno do olho. Uma dica legal é vocês já tentarem ir com o fio na posição de colar, mais ou menos
90 graus, digamos assim, ele já tombadinho, pra ele já deitar e escorrer no fio. Tentem não pegar o fio, tipo, pela ponta e colar ele primeiro pela pontinha pra depois encaixar o corpo no corpo dos cílios. Tentem já ir com ele deslizando, assim, já ir encaixando no fio, igual eu tô fazendo no vídeo, já vai encaixando ele. Procurem sempre também colar o fio bem próximo à raiz. É claro, tomem muito cuidado para não encostar o cílio na pele da pessoa. Pelo amor de Deus, jamais colem o cílio na pele ou encostando na raiz, porque isso incomoda, isso pinica demais. Mas vocês também não podem colar o fio muito longe da raiz, porque senão o mapeamento ele vai ficando desproporcional, além de ser mais fácil na hora da cliente pentear ali o cílio, ele dá uma enroscadinha e cair. Ele vai sair também do mapeamento mais fácil, porque aí o fio vai crescendo. Aí o fio natural da cliente já vai crescendo. Aí ele já tá mais lá na ponta, aí ele vai crescer mais ainda. Coisa que demoraria mais para acontecer se você tivesse colado bem próximo à raiz. Mas eu confesso que essa era uma das minhas maiores dificuldades quando eu comecei, porque eu realmente tinha muito medo de colar o cílio na raiz da pessoa, na pele da pessoa, eu tinha muito medo. Então, eu preferia colar um pouco mais longe só para ter certeza de que estava tudo bem. Então, tá tudo bem no começo, mas conforme vocês vão realizando mais atendimentos, vão ganhando mais prática, mais experiência e também mais confiança, podem ir perdendo esse medo de colar o cílio perto. Isso ajuda bastante na durabilidade também, é uma coisa que afetava um pouco a minha durabilidade no começo, mas depois é uma coisa que vai passando e depois fica tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não esclareci nesse vídeo, pode comentar aí nos comentários para mim. É muito legal receber um feedback de vocês. Me contem se vocês gostam desse estilo de vídeo, de uma aplicação narrada, ou se vocês querem que eu faça um vídeo de aplicação mesmo ali na hora, falando mesmo. Podem comentar aí embaixo para mim que eu vou adorar saber. E aí agora, depois de quase meio olho pronto, eu venho penteando a extensão, vejo se sai algum fiozinho, se não sai. É uma dica muito legal também, não precisa ficar penteando a sua extensão de cílios durante o procedimento. É claro que é bom a gente dar uma alinhada no fio para ver se tá tudo certo, se tá indo tudo com os conformes, mas tem algumas meninas que vão fazendo cola 2 fios, penteia, cola 2 fios, penteia. Isso só faz gerar atrito na sua extensão e também faz você perder tempo de aplicação, porque enquanto você tá lá penteando, você podia estar colando mais fio e agilizando mais ainda o seu procedimento, e você tá penteando o cílio. Então, procurem pentear poucas vezes os cílios de vocês, para não ficar perdendo tempo e nem gerando tanto atrito. Isso daqui é extremamente importante, diquíssima para fazer o canto interno do olho da cliente. Corto um pedaço de fita ao meio e colo mais ou menos ali na metade do olho da pessoa e puxo e colo a fitinha ali na pele dela. Não precisa ter medo de puxar o olho da cliente. É claro que você não vai fazer isso com estupidez, você vai puxar com delicadeza, mas não precisa ter medo de esticar essa pele do canto do olho, porque não é uma coisa que vai incomodar a pessoa.
E é sério, gente, essa dica salva demais, porque o canto interno é bem chatinho de fazer, porque os fios vão ficando mais finos, vão ficando menores, e é uma posição onde a mão não fica muito confortável, então você puxar a fitinha para conseguir enxergar o canto da pessoa é a melhor coisa que existe na face da Terra. Além disso, outra dica que eu gosto de dar em relação a mapeamento também. Além de fazer o mapeamento no Gelpad, eu gosto sim de fazer esses pontinhos em cima da pálpebra da pessoa, porque dá para perceber aí, ó, que quando eu puxo a fitinha, as bolinhas também vêm junto. Porque se eu não tiver essa bolinha em cima do olho da pessoa e puxar a fitinha, o meu olho realmente ele muda de posição, ele muda ali de lugar, e isso pode influenciar no mapeamento. Então, eu fazendo essas bolinhas, eu uso caneta delineadora normal mesmo, delineador. A bolinha vai junto com o fio, então eu consigo me localizar muito melhor e o meu mapeamento fica intacto. E também sempre utilizem numerações pequenas no canto do olho da pessoa, por favor. Nada de começar mapeamento com numeração 10 ou para cima. Eu nunca nem fiz mapeamento começando com o número 9, sempre começando com o número 8 ou para baixo. Eu sei que é difícil achar fios menores do que 8, mas por favor, porque senão fica um trabalho um pouco mais grosseiro, fica uma extensão muito longa. Então, quanto menor o número no canto interno, mais bonita, mais delicada e mais sutil o seu trabalho vai ficar. Uma dúvida que talvez vocês tenham Flá, em que parte do olho eu devo começar? Particularmente, hoje em dia, eu não tenho preferência. Tem dias que eu começo pelo canto interno, tem dias que eu começo pelo canto externo, tem dia que eu começo pela maior numeração. É muito de fase, de olho. Mas, para quem está começando, eu acho sim legal começar pelo canto interno. Né? A primeira coisa para fazer o canto interno, já puxa a fitinha, faz o canto interno e depois faz o restante do olho, porque realmente no começo uma das maiores dificuldades é fazer esse bonito desse canto e não tem jeito, gente. Quanto mais preenchido o canto interno ficar, mais bonita vai ficar a sua extensão. Os dois cantos, na verdade, eles são extremamente importantes. Eles dão um acabamento total, assim, para nossa extensão, para o nosso trabalho. Então, eu acho, sim, legal, você que está começando, já começa pelo canto interno, porque ele já é o gás, assim. Você já vai estar no início do procedimento, e o início do procedimento é a parte que a gente mais tem energia. Então, imagina, você já tem dificuldade, já demora mais para fazer uma extensão, talvez 2h30, 3 horas. E aí o canto já é o mais difícil de todos. Então, imagina, depois de 2 horas de trabalho lá, sofrendo, colando os cílios, ainda tem o canto interno, que é o mais difícil de todos. Então, eu acho legal você começar pelo cantinho, sim.
Agora, reta final de procedimento, vamos tirar a fitinha com muito cuidado, segura. Quando você for tirar a fita do olho da cliente, dá uma seguradinha para não abrir ele, para não puxar a pele. Penteia para ver se não vai sair nenhum fio na sua escovinha. Se sair também não tem problema, dá uma fuçadinha ali e cola o fio de novo. Se não achar também não tem problema. Eu gosto de passar bastante ventilador, secar bem essa extensão. Depois eu gosto de vir com o Nanomister, ele não aparece aí, mas dá pra ver a fumacinha. No Nanomister eu gosto de usar a bruma da Cherry e o finalizador da Cherry também. Eu passo ele aí na raiz do fio, em todos os fiozinhos, gosto de passar tanto em cima quanto embaixo. E ele facilita demais a vida da cliente, que não precisa mais ficar esperando 24 horas para poder molhar o fio. Então não economiza no produto, passa bem certinho para ter certeza que o produto atingiu todas as partes do fio da extensão. Agora eu venho limpando as marcações que eu fiz anteriormente com o delineador. Eu gosto de usar o microbrush umedecido com a espuma de limpeza que eu uso nos cílios. Eu prefiro ele do que cotonete, porque ele é mais fininho. Eu tenho um pouco de medo de umedecer demais o cotonete e aí acabar molhando a raiz do cílio da cliente, que não é o nosso objetivo, né? Então, o microbrush facilita demais a minha vida. Em seguida, eu gosto de vir secando os cílios da cliente, porque eles ficaram molhados por conta do finalizador. Então, eu gosto de deixar eles sempre bem sequinhos e alinhados. Agora vamos remover as fitinhas com cuidado e a parte mais satisfatória, que é a remoção do gel pad. Uma dica é sempre conferir para ver se tem algum fiozinho grudado antes de você pedir para a cliente abrir o olho, porque quando ela abre o olho é uma sensação meio desconfortável quando tem um fiozinho grudado, então eu gosto de sempre conferir para ter certeza. E agora ficamos com o resultado desse cílio maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo!